Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa primeira aula da disciplina Introdução à Psicologia. Eu deixei em nossa plataforma o material do senso comum ao conhecimento científico. Nós estaremos falando sobre este material que tem como objetivo compreender a psicologia como ciência, diferenciando o conhecimento científico do senso comum. Para isso, vamos compartilhar com vocês o slide da nossa aula de hoje. Muito bem, ok. O objetivo dessa aula, compreender a psicologia como ciência, diferenciando o conhecimento científico do senso comum. E o que nós esperamos? Que no final desta aula, o aluno deverá ser capaz de compreender o conceito de senso comum, diferenciá-lo do conhecimento científico, reconhecer a importância da observação e da investigação científica, compreender a psicologia como ciência do comportamento e dos processos psicológicos e desenvolver uma postura crítica diante das explicações construídas no cotidiano. Bom, você recebeu então esse material, e neste material está escrito o seguinte: o que é senso comum? Senso comum é uma forma de conhecimento construída a partir das experiências e situações vivenciadas no cotidiano. E segundo alguns autores, como Bock, Furtado e Teixeira, 2008, trata-se de um conhecimento espontâneo, intuitivo e prático desenvolvido por meio da observação, das experiências, das tentativas e dos erros, além de ser transmitido por hábito, costumes e tradições de uma geração para outra. Então, assim, de modo bem resumido, é o que está aqui nesse PowerPoint. Senso comum é conhecimento construído no cotidiano a partir de experiências, observações, hábitos, costumes e tradições. De maneira prática, para você entender, vou te dar um exemplo. Você gosta de café? Algumas pessoas, elas dizem que o café atrapalha o seu sono. E aí é interessante que algumas pessoas, elas dizem: toda vez que eu tomo café à noite, eu não consigo dormir. Para outras pessoas, como eu, por exemplo, eu tomo café e o café não me tira o sono. Mas para outras pessoas, elas associam o café à dificuldade de dormir. Isso é senso comum, porque nasceu de uma experiência cotidiana sem necessariamente haver uma investigação científica. Então, o senso comum, ele também pode levantar problemas e perguntas do tipo: a pessoa que toma café, ela perde o sono? Será que o café realmente prejudica o sono? Será que isso acontece com todas as pessoas? Qual a quantidade de café que pode interferir no sono? Então, veja, a partir dessas perguntas, podemos buscar investigação científica, utilizando métodos, pesquisa e evidências. Então, o senso comum, ele observa a realidade e tira conclusões a partir da experiência. A ciência, ela pega essas experiências e transforma-as em perguntas que podem ser investigadas de maneira sistemática. Então, a diferença entre senso comum e ciência é que o senso comum pode produzir explicações e opiniões que parecem verdadeiras, mas não utiliza necessariamente métodos científicos para comprová-las. E aí, recapitulando, a ciência pega essas experiências
e transforma em perguntas que podem ser investigadas de maneira sistemática. Um exemplo aqui para você, dentro da nossa linguagem psicológica. A pessoa diz: João é uma pessoa tímida. Quem fala muito mente. O tempo cura tudo. Ela é muito ansiosa. Então, são também expressões que nós usamos no cotidiano que têm a ver com o senso comum. Então, o senso comum surge das experiências, observações e práticas do cotidiano. Guarde isso. E pode levantar problemas e perguntas. E o que a ciência faz? Ela vai investigar essas questões de forma sistemática, crítica e organizada. Ela vai buscar testar, comprovar e explicar esses fenômenos. E aí nós temos uma experiência muito interessante nesse material de um artigo de Rios, e outros autores. Foi feita uma pesquisa numa comunidade indígena da Amazônia, onde eles utilizavam o guaraná para aliviar a fadiga, com base em conhecimentos adquiridos pela experiência, passado de tradição para tradição. Posteriormente, a ciência investigou seus efeitos e explicou a ação estimulante da cafeína sobre o sistema nervoso central. Então, assim, o senso comum pode ser o ponto de partida para a investigação científica. E a ciência nada mais é que o senso comum refinado e disciplinado, conforme diz esse autor Myrdal, citado por Alves, Rubem Alves. No material que você tem aí, nós temos o próximo tópico, onde o autor fala do excesso de confiança no pensamento cotidiano. Para Myers, ele chama atenção para uma característica importante do pensamento cotidiano, a tendência humana, a tendência humana ao excesso de confiança. Muitas vezes as pessoas acreditam que suas próprias explicações, elas são verdadeiras simplesmente porque parecem evidentes ou porque foram confirmadas por experiências anteriores. E a ciência, entretanto, exige uma postura diferente, baseado na curiosidade, no questionamento, no ceticismo e na disposição para rever ideias diante de novas evidências. Ou seja, o que Myers quer dizer é que o excesso de confiança no contexto do senso comum e ciência seria quando a pessoa acredita que a sua própria experiência ou opinião é suficiente para explicar um fenômeno. Por exemplo, café tira o sono, sem buscar evidências ou verificar se aquilo realmente é verdade. Em resumo, excesso de confiança é igual ter certeza de uma conclusão sem evidências suficientes para isso. Tudo bem? Espero que você esteja entendendo, tá? As nossas explicações. E caso haja dúvida, você anota aí para que você depois possa colocar suas dúvidas em nossa plataforma e receber as explicações que são necessárias para esclarecer as suas dúvidas. Bom, ainda dentro desse tópico, o excesso de confiança no pensamento cotidiano, na perspectiva científica, a pergunta passa a ser: será que realmente é assim? Será que realmente é assim? Como podemos verificar? Então, no senso comum, podemos pensar: eu acho que é assim. Eu acho que o café tira o sono, porque sempre quando eu tomei café, eu não conseguia dormir. Você leva para o lado científico, trazendo a experiência do café. Será que realmente é assim? E a ciência vai tentar responder. Então, essa mudança de atitude é fundamental. Então, para compreender a ciência e, particularmente, a psicologia como campo científico. Então, o excesso de confiança no pensamento cotidiano
ele tem como ponto de partida da ciência, segundo Myers, observar. Então, a ciência, para Myers, começa pela descrição. Então, ele observa, vai identificar o que está acontecendo, vai descrever, registrar o fenômeno de maneira clara e objetiva e vai investigar, transformar a observação em uma pergunta ou um problema científico. Então, exemplo, dentro do contexto da psicologia, dizer ele é agressivo é uma impressão cotidiana. O que vai acontecer? A ciência precisa investigar, né? Em quais situações aparecem que ele é agressivo? Com que frequência essa agressividade ocorre? Ou com que frequência acontece? Quais fatores podem estar relacionados a essa agressividade? Que comportamentos são considerados agressivos? Entenda? Então, assim, se no cotidiano a gente diz João é agressivo, a ciência precisa investigar o que justifica essa agressividade. Por que ele é agressivo, né? Então, a ideia-chave aqui é mostrar para você que a ciência ela começa com a observação, mas vai além da impressão. Ela transforma a pergunta do cotidiano em problemas que podem ser investigados cientificamente. Isso é importante de você entender, ok? Então, deu para você perceber a diferença entre senso comum e ciência, que a ciência ela vai se valer, né, de alguns questionamentos do senso comum para poder provar cientificamente se tal questionamento ele tem realmente validade científica ou não. Bom, agora vamos falar sobre o que é psicologia. No material que você recebeu aí, na página 2, aliás, na página 3, nós escrevemos o seguinte: no cotidiano, quando perguntamos às pessoas o que é psicologia, encontramos diferentes respostas. Ou seja, no senso comum, a psicologia aparece nas explicações que as pessoas dão sobre o comportamento humano a partir de experiências do cotidiano. Exemplo, João está nervoso porque é uma pessoa insegura. Quem é quieto é tímido. Essa pessoa faz isso porque tem baixa autoestima. São interpretações baseadas em observações, experiências, opiniões e crenças, mas que nem sempre foram verificadas cientificamente. Ou também as pessoas poderão dizer: o que que é psicologia? Ah, psicologia é conversar com alguém, é ajudar uma pessoa a resolver o seu problema, é ajudar a lidar com as emoções, é autoconhecimento, ajudar a pessoa a ter uma melhor interação social. Então, as pessoas vão trazer a ideia, o que é psicologia, a partir da sua experiência diária. Então, a psicologia, ela estuda o comportamento e os processos mentais de forma sistemática, utilizando métodos científicos, pesquisas e evidências. Uma coisa é a psicologia do senso comum, o que as pessoas constroem no cotidiano sobre o comportamento humano a partir das experiências, observações e relações sociais. Outra coisa é a psicologia como ciência, ok? E é isso que a gente está aprendendo. A psicologia como ciência é uma ciência que possui objeto de estudo, como toda ciência. Ela tem métodos próprios, ou seja, ela busca compreender os processos psicológicos e o comportamento humano, investigando como as pessoas pensam, sentem e agem, por exemplo. Para Ferreira, psicologia é a ciência dos fenômenos psíquicos e do comportamento. Para Figueiredo, relaciona a psicologia ao estudo da alma e das faculdades intelectuais e morais. Nascentes vai dizer que é a ciência dos fenômenos psíquicos
e do comportamento humano. Então, vamos voltar aqui ao tema do senso comum, tá? Você viu anteriormente que no senso comum a gente observa, interpreta e tira conclusões. Na ciência, a gente observa, questiona, pesquisa, analisa evidências e chega a conclusões que são fundamentadas. Essa é a diferença. Então, a diferença principal não está apenas no que se observa, mas em como o conhecimento é produzido e verificado, ok? Então, a gente falou aqui da psicologia como definição a partir do senso comum e psicologia científica. Veja, todos podemos ter conhecimento sobre o comportamento humano, mas a psicologia científica, ou a psicologia como ciência, ela busca compreender esses fenômenos por meio de investigação sistemática e métodos científicos, ok? A origem do desenvolvimento da psicologia, né? Da palavra em si, da palavra psicologia teve origem, no grego, o termo psicologia vem de psique, alma, mente ou princípio vital. Mas logos, estudo ou conhecimento. Então, palavra psicologia, psique, alma, mente, logia, estudo. Então, estudo da mente, estudo da alma. Mas você vai ver na nossa próxima aula que houve uma mudança dentro desse conceito do que é psicologia, tá? Inicialmente, a compreensão da mente e da natureza humana estava ligado principalmente à filosofia. E aí nós temos o desenvolvimento da psicologia, que ao longo da história a psicologia passou por diversas transformações e começou a utilizar métodos sistemáticos de investigação. O material que você recebeu, você vai ter ali nesse parágrafo que fala sobre o termo psicologia. Aqui eu não estou aprofundando sobre a origem da psicologia. É apenas uma introdução para a próxima aula, ok? Quando nós falamos do desenvolvimento da psicologia, atualmente, consolidou-se a psicologia como um campo científico autônomo dedicado ao estudo dos fenômenos psicológicos e do comportamento humano. Então, a psicologia ela surgiu ligada à filosofia, mas ao longo de sua história desenvolveu métodos próprios e se consolidou como ciência. Essa informação é muito importante. Grave isso. Objeto de estudo da psicologia. Então, objeto de estudo é aquilo que uma ciência busca observar, compreender e explicar. No caso da psicologia, o foco está nos processos psicológicos e no comportamento humano. Se eu perguntar qual é o objeto de estudo da psicologia, então, são os processos psicológicos e o comportamento humano. O que a psicologia estuda? Cognição, aprendizagem, memória, atenção, percepção, está ligado à cognição, emoções, sentimento, respostas emocionais, personalidade, características e padrões individuais, relações sociais, interação entre as pessoas, comportamento, como as pessoas agem em diferentes situações. Objeto de estudo da psicologia, por que esse é o objeto da psicologia? Porque o ser humano pensa, ele sente, percebe, aprende, se relaciona e age. Então, os processos mentais, eles são importantes por conta disso. A psicologia, ela procura compreender esses fenômenos, considerando que eles são influenciados por aspectos biológicos, sociais, culturais e ambientais. Ok? Então, ficou claro para você, nesse primeiro momento, qual o objeto da psicologia? Importante que você
comece a entender qual é o objeto da psicologia, ok? Então, a psicologia busca compreender o ser humano, especialmente seus comportamentos e processos mentais, ok? E faz isso não apenas a partir do que pensamos, observamos no cotidiano, mas por meio de métodos científicos, pesquisas e evidências. É isso que você precisa entender. Então, psicologia, ela estuda o ser humano em sua complexidade, buscando compreender como ele pensa, sente e se comporta. Ok? Muito bem. E qual é a conclusão que nós temos, então, dessa nossa primeira aula? Que o senso comum, ciência e psicologia, senso comum, as experiências, né? Nós temos aí experiências, entra como observações, hábitos, conhecimentos cotidianos, que pode levar a perguntas, que é a ciência, que investiga de forma sistemática, crítica e baseada em evidências. Então você tem aqui senso comum, ciência e psicologia, senso comum. Onde eu quero chegar aqui? Peraí, deixa eu só melhorar aqui. Então, nós temos o senso comum, ciência e psicologia e senso comum, tá? Então, qual a diferença aqui? Que é isso que eu quero explicar para você, tá? Vamos lá. Para ficar claro para você a nossa conclusão aqui. Senso comum, conhecimento que construímos no cotidiano por meio das nossas experiências, observações, conversas, costumes e crenças, ok? Exemplo: quando uma pessoa está muito quieta, é porque está triste, senso comum. Então, é uma interpretação que pode fazer sentido pela experiência, mas não foi necessariamente investigada cientificamente. Agora, psicologia é senso comum. É quando usamos palavras ou ideias relacionadas à psicologia para explicar o comportamento das pessoas, mas sem necessariamente utilizar conhecimento científico. Então, vamos lá. Ele é assim porque tem trauma de infância. Olha, eu estou usando uma frase do senso comum, mas que eu não tenho nenhuma comprovação científica para dizer que ele é assim por causa de um trauma de infância. Ela é muito ansiosa porque pensa demais. Então, eu não tenho nenhuma comprovação científica para poder comprovar isso. Essa pessoa tem baixa autoestima. Então, podem até existir situações em que essas afirmações têm um fundamento, mas no senso comum, muitas vezes, são conclusões feitas rapidamente, sem investigação adequada, tá? Então, a psicologia como ciência, ela vai observar, ela vai analisar, ela vai avaliar esses conhecimentos cotidianos, esses hábitos, e vai transformar isso em pergunta. Ela vai investigar de forma sistemática, crítica e baseada em evidência. Então, aqui muda a maneira de buscar respostas. A psicologia científica, ela investiga o comportamento e os processos mentais utilizando os métodos científicos, pesquisas e evidências, ok? Então, por exemplo, em vez de simplesmente afirmar as redes sociais deixam as pessoas mais ansiosas. Talvez você já ouviu alguém falar isso. A psicologia científica pergunta: existe uma relação entre o uso das redes sociais e a ansiedade? Como podemos investigar isso? Quais evidências nós temos? Perceba a diferença. Então, o senso comum explica a realidade a partir da experiência cotidiana. A psicologia científica investiga essa realidade de maneira sistemática, utilizando métodos e evidências. Ficou claro para você? Ok? Então, psicologia científica busca compreender comportamentos e processos psicológicos, indo além das primeiras impressões. Então, nem tudo que parece psicológico
é psicologia científica. Nem tudo que parece psicológico é psicologia científica. Nós falamos sobre comportamentos humanos o tempo todo, mas a psicologia, enquanto ciência, precisa investigar, testar, analisar e fundamentar suas conclusões. Ok? Muito bem. Bom, dessa forma, então, nós concluímos a nossa primeira aula, né? Peço para você fazer uma leitura no material que está em nossa plataforma e até a nossa segunda aula. Estude, tire suas dúvidas e compartilhe qualquer dúvida que você tenha sobre essa aula na plataforma. Um grande abraço e que Deus te abençoe.